Essa é a promessa que um dia vai se cumprir. Feliz sábado e um bom dia para vocês todos que estão conectados conosco nesse momento, pelo nosso canal no YouTube, para você também que nos assiste aqui no Se Liga Bro. Nós estamos hoje aqui para recapitular a lição da Escola Sabatina. O mundo todo nesse momento está recapitulando. E para isso, nós precisamos convidar esse nosso Deus para estar conosco nesse momento. Pai querido, eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar, nos dá a oportunidade de transmitir para o mundo todo a sua mensagem. E o Senhor agora, Pai, eu te peço que nos dê sabedoria. E se existir algum tipo de vaidade em mim, nos meninos aqui e agora, que o Senhor tire. E se existir algum pecado impedindo da gente se conectar 100% com o Senhor e ouvir sua voz, por favor, nos perdoe. Por favor, nós precisamos que o Senhor agora faça parte desse momento que a gente fale inspirado, iluminado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui mais uma vez e agora para recapitular um assunto muito interessante. Talvez um dos principais assuntos da Bíblia. Talvez um dos principais conteúdos teológicos da doutrina adventista e do cristianismo. Para isso, nós trouxemos só os feras. Só o pessoal que entende disso. Estamos aqui então com Oswaldo Gaspar, representando a área 7, uma classe da Escola Sabatina da Igreja Central de Curitiba. Bom dia. Bom sábado, agradeço pelo convite. É uma oportunidade de conversar, de discutir esse assunto e enriquecer sobre esse conhecimento. E aproveito também para convidar quem não está participando de nenhuma classe online que esteja funcionando, se tiver a oportunidade, participe, se envolva ativamente no estudo, porque isso enriquece bastante. Inclusive, eu ouvi rumores aí de que a classe Área 7 online está para voltar. Está voltando, volta hoje oficialmente. Jonatas e Júnior, fica a dica aí para vocês. Perfeito. Inclusive, Jonatas Nóbrega está aqui com a gente também, representando a classe Área 7. Feliz sábado, pastor, Oswaldinho, Junão. Feliz sábado você que está aí com a gente em casa. É um prazer estar aqui com esse pessoal fera. E vamos aí compartilhar um pouco do estudo que a gente teve essa semana e que a gente possa ser usado por Deus, que Ele fale através de nós e fale ao nosso coração primeiramente e a você também que está em casa e está acompanhando a gente. Perfeito. E a gente hoje está representando o Ministério Jovem e, claro, o nosso mais jovem pastor, uma pessoa que vocês não conhecem, André Flores. Ô Júnior, bom dia, Tudo bom bem? sábado, amigão. Obrigado aí, muito legal estar aqui com você, com o Oswaldo, também com o Jonatas, para a gente compartilhar, né? Você falou ali que esse é um tema tão importante e eu concordo contigo, é o tema assim que liga a Bíblia de capa a capa, os motivos da gente estar aqui, de tudo está ligado, né, a esse estudo desse trimestre aí. É um privilégio, então faço esse convite. Você que ainda não tem a lição da Escola Sabatina, adquira, porque eu estudo muito a lição, eu gosto muito, mas eu não tinha ideia que um dia ia superar todo. Ia superar no sentido de conteúdo, de riqueza de conteúdo. Estude e venha com a gente nesse momento. Bom, nós estamos falando de aliança. E a gente aqui tem um ponto importante para a gente entender sobre essa aliança. Existia ordem no céu, existia paz, harmonia. E Deus então criou aquele ambiente harmonioso para que ele prevalecesse a paz, a integridade, até que existiu alguém que se rebelou contra o sistema. Ele entendeu que aquele sistema era ruim e ele se tornou oposição. E Deus, como ser justo, permitiu que existisse essa oposição, porque ele colocou no ser que ele criou, o livre-arbítrio. E aí, então, esse ser se rebelou. Então, Deus não o condenou por isso. Simplesmente discutiu, conversou, trocou ideias sobre isso, tentou convencer de que aquilo que ele estava entendendo que era bom, na verdade, era ruim. Mas até que houve caos no céu. E ele precisou tirar esse elemento, essas pessoas que se rebelaram, estou falando de Lúcifer. E esse elemento, essas pessoas, então, esses seres, então, foram expulsos do céu e tentaram entrar em algum lugar e estabelecer o seu reino, até que conseguiram entrar aqui na terra. Para isso, ele precisava se tornar oposição, e para isso precisava convencer os seres criados por Deus de que Deus não era aquilo, não era justo, e que ele precisava convencer para que essa humanidade se rebelasse também contra Deus e desobedecesse. E aí aconteceu e entrou um componente chamado pecado, que é aquilo que se opõe
a Deus, aquilo que se opõe à obediência. E Deus, mais uma vez, com a sua justiça, deu a liberdade para esses seres escolherem. Era tudo harmonioso. Deus entrou então com a paz, com a integridade, com a harmonia no Éden. Mas ele disse, vamos fazer um acordo, uma aliança. E essa aliança é, eu entro com a paz, eu entro com a vida eterna. Mas te dou liberdade para você escolher a morte, escolher me desobedecer. E aconteceu isso. E você já sabe da história. E é isso que nós estamos falando. E o tempo todo Deus tentando resgatar a humanidade do pecado. E aí eu quero aqui chamar o Jonatas. Jonatas, então existia um contrato, existia um acordo. Deus entrava com a vida e o homem entrava com a obediência. Houve uma quebra contratual e a multa rescisória era a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a graça de Deus. Aí entrou um componente novo, graça. E existiram aditivos, renovações desse contrato mãe. Me fala, qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro aditivo, então, que Deus fez com a humanidade? Nós temos a necessidade desse aditivo porque justamente você comentou sobre a questão do pecado, né? Porque o pecado entrou e aí houve a necessidade desse aditivo. O que eu acho interessante, Júnior, é que eu tenho a impressão, não só a impressão, aqui em Apocalipse 13:8 fala assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro na vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A impressão que eu tenho fazendo alusão ao aditivo é que esse aditivo já estava pronto, redigido. Perfeito. Ele só precisava ser anexo, caso tivesse a necessidade de ser anexo ao contrato principal, que nós estamos fazendo alusão agora ao contrato, porque é o que a gente usa mais comumente hoje, né? Perfeito, e isso aí, validando mais ainda isso aí, Hebreus 13:20 diz que Deus dá paz pelo sangue da aliança eterna. Então, Eterna, igual Deus, né? E aqui a gente vê que houve a necessidade desse aditivo e por conta da quebra do pecado. E Gênesis 3:15 fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente vê o começo de tudo em relação a essa aliança, que se trata, na verdade, de uma única aliança. São várias alianças, mas a gente viu ao longo dessa semana que são, né, elas se convergem em pontos, né, que se conectam. Aqui entra a profecia, a primeira profecia que a gente vê sobre o Messias, que é onde a gente tem toda a necessidade, onde a gente não é suficiente para poder cumprir essa aliança, e onde Deus entra com a parte onde a gente não consegue, né, completar aquilo por nós mesmos. Oswaldo, com o que Deus entra então? Bom, aqui só para contextualizar, quando eu penso em aliança, sei lá, eu vejo um anel mesmo que representa a aliança. E vejo ali dentro daquele anel, ali está a vida eterna, ali tem a vida, porque Deus está ali, Deus que provém a vida, dele vem a vida. E a gente participa dessa vida porque está junto com Deus. E o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, a gente tem escolhas para fortalecer essa aliança, para aprimorar, E quando a gente faz a escolha deliberadamente e quebra essa aliança, a gente rompe, então, com a fonte da vida, que é Deus. Naturalmente, entra a morte, porque isso já era avisado. Tipo, a vida é eterna porque funciona dentro de um sistema perfeito, que não pode haver erro. Então, o homem introduziu o erro, o sistema já não funcionaria mais perfeitamente, a morte certamente viria. E uma vez que o homem introduziu a morte, ele não pode voltar da morte sozinho, porque ele não tem a vida em si. A proposta para renovar e para reparar essa aliança só podia vir da graça de Deus. Então, e dele vem a vida eterna. Exatamente. Então, o homem introduziu o erro e Deus, então, introduziu esse novo elemento para nos salvar, que é a graça, reparando o erro do homem. Então, graças a Deus, literalmente, Deus introduziu a graça e desde então ele começa a apresentar essa promessa em Gênesis 3:15. Já faz parte da graça a promessa do descendente pisar a serpente. E junto com a graça também a gente passa a viver com um juízo, né? Porque entrou o erro, também entrou o juízo. Então agora a gente tem a proposta de Deus, a cada renovação da aliança, essa aliança de graça, que é um escape para nós do juízo. Isso que a gente vê também na próxima aliança, por exemplo, com Noé, que é num contexto de juízo sobre a terra, e ele oferece essa aliança de graça para Noé.
Perfeito, gostei da linha de raciocínio. Noé. Pastorzão. Diga, Júnior. Noé. Então existiram renovações, a gente acabou de ver a renovação com Adão, e acabou por aí? Não, é interessante, né, Júnior, que você falou em renovação, né? Vocês até colocaram ali o termo aditivo, né? Renovar. Porque a aliança, ela tem que ver com a aliança de Deus, né? Muito embora a gente use aí a questão, a ideia de um contrato, porque é mais palpável para a gente, né? A gente conhece mais os termos de um contrato. E não deixa de ser uma forma de contrato. Mas a aliança, ela é mais do que um contrato, Júnior, porque um contrato é mais ou menos assim. Se eu tenho um contrato com você e você quebrou alguma cláusula do contrato, eu fico desobrigado de cumprir com a minha parte. Na verdade, vice-versa. Já quando a gente vê uma aliança, não existe a quebra da aliança, o resultado dela é a morte. Ou seja, não tem assim, eu fiquei desobrigado e ponto final. Vamos dizer assim, se nós fôssemos pensar dentro de uma questão contratual, a penalidade seria a morte dentro do contrato, né? Ou seja, a multa contratual, a rescisão contratual seria a morte, mais ou menos nesses termos ali. E a gente pode ver isso também na questão do casamento, né? Você que está nos assistindo aí, quando duas pessoas se casam, o símbolo mais palpável para a gente nesse mundo de uma aliança de Deus, né, igual o Oswaldo falou, né, ele mostrou a aliança dele aqui, né, isso é um símbolo, como um símbolo que não tem valor nele mesmo, mas ele mostra quem você pertence. Você tem uma dona, certo? Você tem uma proprietária, né, Oswaldo? Certo. Leiriane. Tem nome. Então, na nossa cultura aqui, quando a gente usa uma aliança, a gente sabe que alguém que tipo assim, né? Opa, esse ali tem proprietário, aquele ali tem uma proprietária, aquele ali tem aquela tem um proprietário, assim por diante. Tem um dono, né? E por isso que a gente tem os símbolos, a gente vai estudar durante o trimestre os símbolos da aliança, o sábado, enfim, o batismo, que mostram que nós temos dono, né? Nessa via, né? Contrato e aliança, numa questão de casamento não é um contrato, casamento é uma aliança. Tanto é que quando dois se unem em aliança de casamento, diz o quê? Até que eu não goste mais de você? Até que você não sirva mais para mim? Faz sentido. Até que você não me satisfaça mais? Ou até que eu deixe de amá-lo? É assim que fala, não? Até que a morte nos separe. Até que a morte o separe. Ou seja, a aliança até a morte. Por isso, quando a gente vai aos países islâmicos, algumas culturas na África, etc., se alguém quebrou a aliança de família, a aliança, por isso chama-se aliança de sangue. Porque ela requer o sangue daquele que quebrar a aliança. Você trocar de religião no mundo islâmico, por exemplo, você quebrou a aliança, é o teu sangue. É a vida que é dada ali. Então, quando Deus faz aliança conosco, Ele requer o nosso sangue. É a nossa vida que está em jogo. Só que o mais lindo disso tudo é que não vem nós morrermos, e nós só morreremos se nós quisermos. Porque mesmo havendo quebrado a aliança, Deus, Ele renovou com Adão através do cordeiro, como disse aqui o Jonatas, né, o cordeirinho morreu, ou seja, houve morte envolvida por causa da quebra da aliança. Alguém morreu no lugar de Adão e Eva. E agora veio também ali agora Noé, no caso, na renovação. E o que é que Noé faz? A primeira coisa que ele faz quando vem o dilúvio e ele sai da arca? Ele ergue um altar. Ele sacrifica um cordeiro. Exato. Ou seja, ali Noé ele está afirmando que ele aceita a aliança que Deus propõe para ele. Porque ao contrário de que muitos de nós pensamos, Júnior, nós não fazemos aliança com Deus. Deus oferece a aliança e nós aceitamos ou rejeitamos a aliança que Ele propõe para nós. Você aceita? Você não faz aliança com Deus. Você aceita ou rejeita. Ele propõe. Você aceita? Não, eu aceito. De que forma que você aceita? Através do sangue. Eu aceito que o cordeiro morreu no meu lugar. Ou seja, eu aceito que Jesus morreu no meu lugar. Quando vem Noé,
Deus assim, eu vou dar cabo de toda a carne. Não é que Deus quisesse destruir, é que toda a humanidade havia se corrompido todo o desejo do seu coração, e agora eles tinham que morrer, porque eles quebraram, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus viu em Noé, justo, íntegro, reto, ele teme ao Senhor. Noé constrói uma arca aí, convida todos os que aceitarem o sangue do Cordeiro. Eu vou salvar, eu já salvei a todos. Aqueles que acreditarem, entrem na arca. Pastor, antes de eu já salvei a todos, tem uma questão de fé aí, né? Porque Deus diz então para Noé, que ia destruir a terra. Então ele precisou acreditar nisso. Mas aí não bastou só acreditar, ele precisou fazer a obra. Porque se ele acreditasse que viria um dilúvio e destruiria tudo, mas não fizesse a arca, ele morreria. Então eu entendi ali a obra sendo um exercício da fé, para salvar inclusive ele daquela inundação. Mas precisou obedecer. E Deus então fez um acordo para ele e sua família. Então, Oswaldo, tem um questionamento aí interessante. Nesse contexto, antes de fazer a aliança com Noé, ali em Gênesis diz que Noé era um homem íntegro, que ele andava com Deus. Mesma coisa, Abraão também já conhecia Deus, já tinha fé em Deus. Essa fidelidade, essa fé, ela é um requisito para que Deus possa fazer a aliança com a humanidade? Aí, professor. Vou jogar isso para você, professor. E agora? E agora você que está em casa, responda essa. Estou acompanhando você aqui no chat. É uma garantia de Deus que eu tenha fé para conseguir cumprir aquela aliança que ele vai fazer? Oswaldo, deixa eu ver se eu entendi. Precisa ter um pré-requisito, então, para Deus olhar e falar assim, acho que então Noé. Pode ser Noé, então. Não sei, isso que eu estou perguntando, porque eu quero saber se Deus precisa dessa garantia de que eu vou conseguir cumprir, até de repente para prestar contas com o universo, de que ele está fazendo uma aliança com quem não vai cumprir. Podia ser outro além de Noé? Eu preciso ter essa fé, essa fidelidade para poder receber uma proposta de aliança com Deus. Legal, pergunta muito interessante, né? Eu preciso ter alguma coisa para aceitar? E essa resposta ela é bastante intrigante, no sentido assim, Oswaldo e queridos irmãos, né, que nos assistem. A Bíblia diz que é Deus quem efetua em nós o quê? O querer e o realizar. O que significa o querer? E o que seria o realizar? A gente pode dizer que o querer é a vontade? É a vontade de seguir, a vontade de fazer? Seria essa vontade de seguir, de fazer o crer? Que eu só vou fazer aquilo que eu creio, não é verdade? Em outras palavras, Oswaldo, mesmo a fé, ela não vem de nós mesmos. É Deus quem nos dá a fé. Mais ou menos assim, imagine que eu tenho um presente para dar para o Jonatas aqui. Jonatas, você aceita um celular, Jonatas? Você que está ali nos assistindo, você viu que eu ofereci para ele o celular. E o que foi que ele fez? Estendeu a mão. Ele estendeu a mão. Mas o próprio ato de ele estender a mão, quem foi que motivou? Você. Fui eu, porque... Você estimulou. Porque eu estimulei. Igual a aliança, então, que você comentou anteriormente. Já vem. A gente aceita. Deus oferece a aliança. Ele vem assim, eu te dou a vida eterna, eu te dou a salvação, eu te dou as bênçãos, eu te dou tudo, você é tudo, eu vou te dar tudo. Nas mãos aí, estende a mão, Jonas. Você só aceita. Aí, ok. O Jonas recuou a mão. Quebrou a aliança, você mantém? Deus sempre mantém a mão estendida, Júnior. E é muito interessante isso que você está falando, porque a Bíblia diz, eu não tenho meu braço encolhido para vocês. Isaías. Diz o livro de Isaías. Nós estudamos aí no trimestre passado, né? Meu braço não está encolhido, mas vocês encolheu o braço para mim. Ou seja, Deus estendeu a aliança. Você aceita o dom e o presente? Então, se você aceita, você estende o braço para ele e aceita o dom. Agora, o que está nesse dom envolve muito mais do que qualquer coisa, do que simplesmente a fé, ou simplesmente a crença, ou que simplesmente o decidir, mas envolve o sangue, envolve a vida.
E essa foi a vida de Cristo Jesus em nosso lugar. Então Deus assim, você aceita? Antes de Adão ter encolhido o braço, a vida sempre estaria estendida para ele, e ele aceitando a vida vinda de Deus. Quando ele encolheu, a morte era certa para ele. Só que Deus disse assim, eu não quero que você morra. Você aceita que meu filho tenha morrido por você? A morte era certa porque a fonte de vida é Deus. Exatamente. Então, se eu recolho a minha mão, eu estou em morte, em perigo. Exatamente. E aí vem aquela questão, né? Tipo assim, então eu preciso fazer alguma coisa. Se eu precisasse por mim fazer alguma coisa para receber vindo de mim mesmo, então seria salvação pelas obras. Ah, ok. E aí vem a grande questão, né? Oswaldo Júnior aqui e amigos que nos assistem. O que vem primeiro, a bênção ou a obediência? Responda ali no chat agora. Vamos ver quem é que vai responder aí. O que deve vir primeiro? Eu tenho que obedecer para ser salvo ou eu sou salvo e então obedeço? Enquanto eles respondem, eu vou dar um exemplo disso. Então, quando a gente está falando agora, a gente pode entrar em Abraão. Abraão teve esse componente, né? Qual foi o que veio primeiro? Acredite e vá, ou vá e acredite? Aqui a gente entra com o texto de Abraão. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E aí no texto bíblico a gente percebe que logo depois que Deus dá essa mensagem para Abraão, a parte que Abraão teria que cumprir ali seria o quê? Ir embora da terra dele. Precisou de uma obra, né? Precisou de uma obra. Precisou de uma obra. A impressão que eu tenho aqui é que Deus meio que falou assim, ó, vou te pagar, me dá um prazo para te pagar. Tá, 30, 60, 90. Então, Ele precisou acreditar, mas precisou executar. Exato. Bacana isso aí, né? Então, eu estou vendo aqui o povo, Júnior, você está acompanhando aí? Eu estou acompanhando. Não? Olha que bacana, obediência vem primeiro. Obediência, tem que obedecer ali, né? Vera Lúcia, o Edivaldo, bênção, livramento ali, o Mendes, né? Livramento Mendes, obediência. Aí teve um aqui que entendeu, sou obediência. salvo e obedeço. Sou salvo e obedeço. E o que vem primeiro? Sou salvo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, né, Júnior? A gente vê no caso aí, como o Jonas estava colocando, né? Gênesis 12, versículo 1. Olha, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer o nome, ser tu uma bênção, te abençoarei, barará, barará, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a gente vira uma página da Bíblia, Noé, capítulo 6 de Gênesis, versículo 13. Então disse o Senhor a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, dos homens farei perecer. Faze uma arca de tábuas, parará, parará. Quer dizer, ele tinha que fazer primeiro para depois receber a bênção? Pois é, e aí? E essa é uma questão, e agora, né? Então, quem respondeu aqui que eu tenho que obedecer primeiro para ser salvo? Se a gente pudesse ter ali uma enquete, né? Eu só vejo aqui praticamente obediência. Tem alguns que falam bem, mas a maior parte é obediência. Se a gente vai em Gênesis 2, Júnior, olha que interessante que diz ali. Gênesis 2, versículo 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos inverter aqui, eu vou fazer a pergunta para vocês. Viu? O que vem primeiro aqui nesse verso? A permissão, né, para comer livremente de qualquer árvore. Isso, e essa permissão é a bênção ou é a obediência? É a bênção. Primeiro veio toda a construção do jardim do Éden, né? Se a gente for para pensar. Exatamente. Vieram 6 dias, tudo em ordem, tudo era. Ou seja, desconexo. Deus serve, Deus estende a mão. Deus deu tudo. Deu tudo. Inclusive a liberdade de você recuar a mão. Exatamente. Primeiro vem a bênção. Deus não disse assim, olha, se vocês não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, eu vou dar todo o restante das outras para você comer. Não foi uma condição. Não foi uma condição. Deus deu todas livremente para eles comerem, ou seja, a bênção veio primeiro. Tá, mas como entender então Noé, como entender Abraão, como entender Moisés? Você vai, eu vou livrar o povo do Egito. Mas primeiro Deus livrou e depois a gente chegou no Sinai, a gente vai chegar lá ainda. Certo? Depois vem a obediência. Mas como entender Noé? Só para fechar aqui o raciocínio, né? Como entender Abraão e Noé? Deus está dizendo o seguinte, queridos, eu já salvei vocês. Noé, eu já te salvei, mas como assim? Bom, Deus mostrou a salvação onde? Gênesis 3,15. O cordeiro, quando ele fez vestimenta de peles. Então eu já salvei você.
Sai da tua terra e da tua parentela. A salvação veio antes, a bênção veio antes. A resposta é o querer aceitar a bênção. Noé é a mesma coisa, e todos os outros igual. Por isso que Pedro diz, até eu acho que foi o Oswaldo que mencionou aqui, não foi Jonatas, Apocalipse 3, versículo 8, né? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 ali diz o quê? Aquele que foi morto, anunciado antes da fundação do mundo. Ou seja, a bênção já estava antes. Na aliança eterna, a bênção já estava ali. Hebreus 11. E aí o seguinte, tem um outro componente aqui, que é a fé. Porque se você for ver Hebreus 11, 8, diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, para obedecer, então tem um fator antes, eu preciso acreditar. Sim, e para você acreditar, você tem que ter o quê? A oferta. A oferta. A oferta da bênção. Oferta e demanda. Exatamente. Oswaldo, algum comentário? Aqui em Gênesis 15:6, eu queria destacar esse verso que a lição destaca ali, na verdade, diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Esse é o fundamento de todas as alianças. Então, tem um fator novo aí, justiça. A justiça da nossa parte é crer em Deus, né? Crer em Deus e isso vai ser acreditado como justiça. Então, aí parece que começou a vislumbrar mais a questão da nossa herança ser acessível pela fé. Que Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Então isso também é uma bênção para nós que torna essa herança acessível para a gente pela fé, por crer. Sabe o que eu acho interessante em relação à fé e em relação a citar Abraão? A gente vê que Deus chama Abraão e pela fé Abraão, né, entendeu que Deus estava com a mão estendida, como explicou o pastor André, e foi. Só que Abraão, ele foi numa linha linear o tempo todo, não errou, não caiu, não teve complicações no meio desse relacionamento. Pelo contrário, Abraão mentiu durante essa caminhada. Abraão tem toda uma mãozinha no plano de Deus em relação ao filho, né, da promessa, em relação a essa promessa que em você serão benditas todas as famílias. Pô, eu tenho tal idade, minha esposa tem tal idade, uma mulher estéril. Não, isso vai acontecer jeito, mesmo? Não tem como isso acontecer. Precisou ter o fator fé. Só que ele já tinha fé. Como que é complicado, ou seja, a prova, né? da fé. E inclusive tem um ápice da prova da fé. Tem um ápice da prova da fé dele, onde Abraão pega o seu filho, onde Deus, todo mundo conhece esse episódio, né? Mas sabe o que é interessante? Não tinha lógica. Como na situação de Noé, na época, Abraão sair para sacrificar um filho era executar um ritual pagão dos povos que Deus abominava, dos povos onde Deus mandava matar. Então agora Abraão está recebendo uma ordem que é para ele ir lá matar o filho dele, onde não tem sentido nenhum, e ainda é onde o filho da promessa... Mas peraí, agora imagina, Abraão certamente bugou a cabeça. Mas ele tinha a confiança, a maturidade e o tempo ali necessário de relacionamento com Deus para entender isso, né? E ali em Gênesis 22:12 diz, agora eu sei que você é obediente a mim, pois não negaste seu único filho. Sabe o que o Espírito de Profecia fala? Que Abraão, ele foi provado com Isaac porque ele demonstrou falta de fé na situação onde ele quis dar ali ajuda com a serva dele. Então aí Abraão foi posto a prova de novo e Deus falou assim, agora vai. Muito legal. Vamos então para próximo aditivo. Aí a gente tem agora para o fechamento um aditivo com Moisés. E ali depois a gente já vai para a nova aliança. Pastor, Moisés, qual é o tipo de aliança que Deus então fez com Moisés? Júnior, da mesma forma que a mesma aliança que Deus fez com Adão, ele então renovou com Noé, depois com Abraão, Isaac, Jacó, agora Moisés, na sequência Davi, enfim. Então os termos da aliança e a aliança é a mesma. Poderia perguntar assim, como é que a gente sabe disso na Bíblia, né? A gente tem um texto de Oséias, capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia em casa e ver, né? Oséias capítulo 6, versículo 7, que diz assim, eles, no caso o profeta Oséias falando para o povo de Israel, né? A respeito do povo de Israel, assim, o povo de Israel transgrediu a aliança como Adão. Como Adão. E onde é que entra essa questão que você falou, né? Que aliança é essa? Moisés, Adão, é a mesma, é um outro aditivo, é uma aliança diferente, enfim.
E aí a gente abre a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio significa a repetição da lei, né? Então, quando há uma repetição da lei, aquilo que aconteceu no Sinai, conforme relatado lá em Êxodo capítulo 20, olha o que diz, que interessante, o texto de Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, diz assim: então vos anunciou ele, Deus anunciou a sua aliança, que vos prescreveu. Deuteronômio 4:13. Que aliança é esta? Os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Opa, entra um componente novo. Ou não era novo? Não era novo, porque só pode haver transgressão se existe Parâmetro. um parâmetro. A gente podia até usar, na nossa linguagem, assim, seria o contrato da aliança. Então a lei é o próprio contrato da aliança. Júnior, pensa comigo o seguinte: quando primeiro Deus anunciou a aliança no monte, e a Bíblia diz que o monte ardia em fogo, havia fumaça, vento impetuoso, o monte tremeu, certo? O monte Sinai, e Deus anunciou a aliança do meio do fogo, é o que diz Deuteronômio capítulo 4 aqui. E depois Deus então escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra, certo? Ok. O contrato da aliança. Aí pensa comigo o seguinte, Júnior: quando Moisés desceu o monte, primeiro ele anunciou: sobe para mim agora que eu vou te dar o contrato aí da aliança que eu acabei de anunciar. Ele subiu, ficou 40 dias. Quando ele desceu, o que ele viu o povo lá embaixo fazendo? Quebrando esse... E o que Moisés fez com um contrato da aliança? Quebrou. Ele quebrou. Então, Por que eles já quebraram? por que eles quebraram? É como se ele pegasse o contrato e rasgasse. Deus assinou, Deus deu para eles, assim, quebraram. Não é porque eu quebrei, vocês quebraram. Quebraram o pacto da aliança. Ô pastor, então só existe pecado se existe lei, porque sem a lei eu não consigo ter parâmetro de certo e errado. Exatamente, por isso que Paulo fala lá em Gálatas, né, que a lei serviu de tutor, ou de orientador, ou de mestre, né, para levar a graça. Perfeito, já puxa então para a nova aliança. Porque Gálatas 3 justamente fala de que veio um novo tutor. A lei inclusive era o tutor, mas veio um novo componente. Agora veio nova pessoa que era o ápice talvez desse acordo, que aí vem Jesus Cristo. Exatamente. Então ele veio e aboliu essa lei? Na verdade, ele cravou na cruz o escrito de dívida, diz Gálatas. Então esse é o termo certo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele encravou na cruz o escrito de dívida que constava de ordenanças. Que escrito de dívida é esse? Mais ou menos assim, Júnior. Imagina que eu emprestei para você, ou vamos fazer o contrário. Vamos dizer o seguinte: eu emprestei para você, certo? Sei lá, R$1 milhão. Eu queria ter esse dinheiro, muito né? Bom. Vamos pensar em um valor, né, absurdo, enfim. E você pegou esse R$1 milhão, você me deu uma promissória, certo? Ok. Eu te dei R$1 milhão, você me deu uma promissória. Você tem uma dívida comigo. Ok. Mas eu cobri a tua conta devedora ali, certo? Porque eu te dei R$1 milhão. Você me deu a nota promissória. Certo? O que foi que Jesus fez? Fazendo essa analogia. Durante todo o Antigo Testamento, Júnior, eles sacrificavam o cordeiro, não é verdade? Sim. E o sacrifício do cordeiro era Deus cobrindo a conta do pecado. Só que o livro de Hebreus diz que a conta do pecado não pode ser paga com o sangue de touros, de bodes, nem de carneiros, mas sim pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então, quando Jesus veio, ele cobriu a conta na cruz do Calvário. Ele pregou o escrito de dívida, que era a nota promissória, dizendo assim: está pago, está coberto, não tem mais dívida nenhuma. Porque o cordeiro era uma garantia prévia de que ele cobriria a conta somente na cruz. Pastor, é como se tivesse coberto ali o débito que tinha ficado e o que viria pela frente. Todo e qualquer débito. Todo e qualquer débito. Pastor, então não existe a possibilidade dele ter abolido a lei, porque a lei é aquilo que validou, que fez com que ele tivesse que vir.
Porque se não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, por que existe a vinda de Jesus? Se não existe lei, não tem pecado, não tem transgressão. Se não tem transgressão, não tem pecado. Se não tem pecado, não existe remissão. graça. Não há necessidade de graça. Se não tem necessidade de graça, não existe Jesus. Se não tem Jesus, não tem igreja. Se não tem igreja, vamos embora daqui. Então vamos embora. Então vamos encerrar. Para concluir ali com a nova aliança, Júnior, acho que esse é o ponto para a gente concluir ali, rapidinho, que você falou, né? O que é a nova aliança que fala Jeremias? Eu vou imprimir a minha lei e os meus mandamentos no coração. 30 segundos. Lembra lá no Sinai o que aconteceu? Quando Deus anunciou, monte tremeu, fogo, fumaça, Deus anunciou. O que aconteceu no Pentecostes? Um vento impetuoso, línguas como de fogo, o lugar onde eles estavam tremeu. O evento do Sinai é o evento do Pentecostes. O povo de Israel comemora o Pentecostes, a festa do Pentecostes, como sendo o dia em que Deus anunciou a aliança no Sinai e os 10 mandamentos. Deus não aboliu. Quando vem o Espírito Santo vem escrever no meu coração, no teu coração, no nosso coração, a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, envolvendo todos os 10 preceitos da lei. E ali houve união, ali houve bênção, ali houve reconsagração, ali houve tudo. Então essa é a nova aliança. Não uma nova aliança porque ela é nova, porque ela é diferente. A aliança de Deus é eterna, é perpétua. Mas assim como Deus renovou com Noé, como Deus renovou com Abraão, depois com Isaac, Jacó, Moisés, Davi e todos os outros, a nova aliança conosco em Cristo Jesus, Ele renova escrevendo em nosso coração os preceitos de amor da sua lei. Amém. Eu queria continuar. E a gente então encerra com essa questão da lei, trazendo a ordem no meio do caos. A partir do momento que existiu o caos, precisou existir a ordem. E a ordem, a lei é o caráter de Deus. O caráter de Deus no meio do povo é colocar ordem no meio do caos. Amigo, como está a sua vida? A nossa vida vive no meio do caos, mas precisamos colocar a ordem, que é o caráter, colocar Deus no meio de nós. E eu encerro aqui com uma oração, pedindo para que Deus nos coloque essa organização, nos coloque a alegria, que é a ordem, que é a cura no meio da doença. E eu queria pedir para o pastor encerrar então com uma oração, para a gente ir para o nosso louvor e começar nosso culto. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus eterno, de amor eterno, que se revela numa aliança eterna, estendendo a nós esse amor, esse pacto de bênção. E nós estamos aqui, Senhor, para responder a Ti, aceitando esse pacto, essa bênção, através da morte de Cristo Jesus na cruz para nos salvar. Salve a todos, Senhor, que nos assistem. Imprime, Senhor Deus, essa lei de amor nas tábuas do nosso coração pelo Teu Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens do azul do céu, sol refulgente, montes e vales
esperança. Tu nos receberás no lar de amém. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Sim.